sabia que a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo? E a cada 40 segundos, uma pessoa morre no Brasil por doença cardiovascular. Em 2022, até março, nós tivemos 92 mil mortes por essa doença, por essa causa. Por isso, é muito importante a gente entender quais são os fatores de riscos relacionados a essa doença. Como nós sabemos, o colesterol alto é um dos fatores muito importantes predisponentes a essa situação. As altas taxas de colesterol, elas podem ocasionar infarto, angina e também os acidentes vasculares cerebrais. Meu nome é Adriana Garopp, eu sou nutricionista e hoje eu tô aqui para te mostrar quais são os piores alimentos que você deve evitar se você quer prevenir a doença cardiovascular. Lembrando que aqui nós trazemos aquilo que tem embasamento científico, que já tem estudos a respeito e que nós podemos recomendar. E dessa forma existem medidas de prevenção também que podem ser utilizadas para prevenir a doença cardiovascular e, segundo o Ministério da Saúde, portanto, prevenção da hipertensão arterial sistêmica, controlar também as taxas de glicose no sangue, as taxas de lipídio, como os triglicérides, o colesterol, controle do peso, que é muito importante, o controle do estresse, o sono, então o sono é bastante importante, evitar o cigarro, ou seja, evitar o tabaco, evitar bebidas alcoólicas e, logicamente, fazer práticas de atividade física, o controle saudável da alimentação, para que tudo isso corrobore para que haja uma melhor prevenção, um menor risco das doenças cardiovasculares. Então, por que o colesterol alto ele é tão importante, é considerado perverso para a nossa saúde? Porque ele leva ao risco de aterosclerose. E a aterosclerose nada mais é do que a formação de placas nos nossos vasos, entupindo os nossos vasos e, portanto, obstruindo essas artérias, esses vasos, que são as artérias que levam o sangue para o coração, para o cérebro. Por isso nós teremos o risco do infarto, do acidente vascular cerebral. E nós sabemos que a aterosclerose está intimamente relacionada aos níveis altos de colesterol, que levam à disfunção do endotélio, ou seja, do vaso, com a formação dessas placas e, portanto, o risco maior dessas doenças cardiovasculares e do acidente vascular cerebral. E quais são os níveis ideais de colesterol no sangue? Bom, para as pessoas de alto risco, elas devem manter o LDL colesterol abaixo de 50 miligramas por decilitro. E o não HDL, que é a soma do IDL, do LDL e do VLDL, que são os três piores tipos de colesterol, essa somatória deve estar abaixo de 80 miligramas por decilitro. E as pessoas com baixo risco? As pessoas com baixo risco, elas têm que manter os níveis de LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 130 miligramas por decilitro. Essa é a recomendação. Mas então chega de enrolação e vamos falar dos alimentos que realmente a gente não deve consumir, que são os grandes vilões para o aumento do colesterol. Mas antes, eu quero falar para vocês que aqui eu vou deixar os vídeos dessa série que fala sobre o colesterol alto, sobre as medidas preventivas, os alimentos que podem ou não ser consumidos, tá? É só você clicar aqui que você vai ter acesso a esses vídeos sobre o colesterol. Então, nós sabemos que as altas temperaturas sobre os óleos, principalmente os óleos vegetais, elas levam a substâncias tóxicas, como acroleína, radicais livres, cetonas. Todos esses produtos químicos acabam sendo muito tóxicos para a saúde. Por isso, a alta temperatura, que é a fritura, nós devemos evitar. E além disso, as frituras, essa alta temperatura sobre os óleos, elas levam ao aumento da transformação dos lipídios em gordura trans, em uma gordura ruim, que essas gorduras são muito prejudiciais para o aumento do colesterol, para a aterosclerose. Dessa forma, evitar a fritura. Porém, se for utilizar, em situações raras, utilizar o óleo vegetal mais puro. Quanto mais pureza do óleo, vai ser menor a quantidade de substâncias tóxicas que vão ser produzidas. Além disso, se for utilizar frituras, preferir utilizar com alimentos vegetais do que os alimentos animais. Por quê? Porque os alimentos animais eles acabam produzindo mais produtos tóxicos do que os produtos vegetais. Porque os produtos vegetais eles têm uma quantidade maior de amido e o amido acaba protegendo da produção
dessas substâncias tóxicas. E outra recomendação, nunca reutilizar o mesmo óleo. Por isso é importante que essas frituras sejam consumidas mais em casa, porque em casa a gente garante que a gente utiliza uma vez o óleo e a gente despreza esse óleo. Já quando nós vamos em outros locais que nós não conhecemos a forma de produzir esses alimentos, não temos certeza se esses locais eles realmente vão desprezar o óleo da fritura ou eles reutilizam. A reutilização ela é muito mais perigosa porque ela produz, cada vez que a gente utiliza, vai produzindo mais produtos tóxicos. Por isso, na somatória, né, quando se repete muito a utilização do mesmo óleo, com certeza vamos estar ingerindo, vamos estar consumindo mais produtos tóxicos derivados dessa queima da gordura. E uma dúvida que todo mundo tem, qual é o melhor óleo para fazer a fritura? Na verdade, nenhum óleo é ideal para fritura, mas se nós optarmos em fazer algum alimento com esse tipo de preparação, que é a fritura, preferir o azeite de oliva, principalmente o extra virgem, que é melhor, é mais puro. Então o azeite de oliva acaba sendo mais indicado por ter mais gordura monoinsaturada e menos gorduras poliinsaturadas. Porque os lipídios poliinsaturados, as gorduras poliinsaturadas, elas vão gerar mais radicais livres e vão gerar mais oxidação e, portanto, também vão ser mais transformadas. Tem uma maior quantidade de gordura trans. E qual é o segundo grupo de alimentos que devem ser evitados? Os alimentos que possuem uma grande quantidade de gordura animal, que são as gorduras saturadas. Então, os alimentos animais muito ricos em gorduras saturadas, como as carnes vermelhas principalmente, o frango, principalmente a coxa e a sobrecoxa, a pele do frango, são alimentos muito ricos em gorduras saturadas. Além disso, todos os leites integrais e derivados lácteos integrais, como queijos, requeijão, creme de leite, manteiga, todos esses alimentos são ricos em gorduras saturadas. E as gorduras saturadas elevam o colesterol, fazem mal para o nosso coração e aumentam o risco de aterosclerose e de entupimento dos vasos. E o ovo? Muitas pessoas querem saber, mas nós estamos falando de alimentos animais, o ovo é um alimento de origem animal. Sim, a gema do ovo concentra uma grande quantidade de colesterol. Entretanto, essa quantidade, esse colesterol da gema do ovo não demonstra risco de doença cardiovascular. Então, todas as evidências e os estudos realizados até o momento, com evidências científicas contrárias a qualquer risco de doença cardiovascular com o consumo de ovos. Logicamente, a não ser que esses ovos sejam consumidos com bacon ou sejam consumidos como frituras, aí sim nós teremos a preparação ou os componentes que agregam a dieta que são de risco, mas apenas o ovo consumido de forma adequada, na preparação adequada, ele não tem demonstrado risco. Portanto, os grandes grupos que regulamentam, que regem as diretrizes de orientação da doença cardiovascular não restringem mais esse alimento. E o terceiro grupo de alimentos que não poderíamos deixar de falar, mas eu acredito que vocês sabem muito bem, que são os industrializados que são produzidos com a gordura vegetal hidrogenada. Por quê? Porque é uma gordura trans. É utilizado um óleo vegetal que ele é transformado e que a gente chama de gordura vegetal porque ele fica hidrogenado. A forma de produção desse óleo vegetal transforma esse óleo para que ele fique mais sólido, para que vire uma gordura mais sólida e, portanto, essa gordura mais sólida favorece a preparação dos produtos alimentícios, por outro lado, desfavorece a nossa saúde, porque ela acaba tornando esse lipídio, né, essa gordura, uma gordura muito mais rica em gordura trans. E essa estrutura trans, essa gordura trans é prejudicial à saúde, eleva o colesterol, ela aumenta o risco de aterosclerose e doença cardiovascular e as outras doenças relacionadas a essa situação. Portanto, alguns alimentos, como excesso de doces industrializados, bolachas, biscoitos industrializados, sorvetes, chocolates, cremes, salgadinhos, né, salgadinho de pacote e alimentos industrializados de forma geral que contenham gordura, que contenham óleo, eles vão conter gordura trans, ou em menor quantidade ou em maior quantidade, eles vão conter gordura trans.
Se você quer saber mais sobre esse assunto, clica aqui que eu vou deixar na descrição deste vídeo e aqui para vocês a nossa série sobre gordura trans na alimentação. Bom, mas até aqui eu falei principalmente das gorduras na dieta, né? Principalmente das gorduras que são ruins, das gorduras que são produzidas pela indústria. E até aqui você vai falar, Adriana, até aqui eu já sabia. Mas agora vou contar para vocês o último grupo de alimentos que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem, mas essa prática de consumo aumenta bastante o colesterol. Todas as evidências na atualidade mostram que o consumo desses alimentos, eles aumentam a produção do colesterol endógeno e eles devem ser evitados. Quais são esses alimentos? Mas antes, não esqueça de dar o seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve já no nosso canal. O excesso de consumo desses alimentos, eles vão ser substratos para a síntese, para a produção do colesterol endógeno e vão aumentar o LDL colesterol, aumentar o risco de aterosclerose e aumentar o risco de doença cardiovascular e de acidente vascular cerebral. Esses alimentos são os carboidratos, as massas, os pães, as farinhas, principalmente a farinha de trigo refinada, a batata, o arroz, as massas de forma geral, aquela pizza que você come. Todos esses alimentos, né, são extremamente ricos em açúcares. E além do próprio açúcar, do açúcar branco principalmente, que concentra uma grande quantidade de glicose, e a falta, a ausência ou a redução do consumo de carboidratos fibrosos, que são as fibras, que são os integrais, que são os vegetais, as frutas, a falta desses alimentos, por outro lado, também eleva o colesterol. Por quê? Porque esses alimentos são antídotos dos carboidratos ruins, que são as massas e o excesso de açúcar. Por isso, evite o excesso dessa carga de açúcar, dessa carga de alimentos ricos em massas e em carboidratos simples na sua dieta. E aumente a quantidade de fibras, de alimentos fibrosos. Se você quiser saber mais sobre isso, eu também vou deixar aqui para vocês uma outra sugestão de vídeo para vocês saberem mais sobre esses alimentos. Pessoal, nenhuma dessas orientações, nenhuma dessas sugestões e estratégias que eu estou dando aqui substituem a orientação de um nutricionista. E como nós estamos falando de uma doença grave, de uma condição grave, muito importante, que pode levar as pessoas até a morte, como nós comentamos, é muito importante, é fundamental que você procure a ajuda de um profissional se você sofre de hipercolesterolemia, ok? Então, se você quiser saber mais sobre nutrição, se você quiser mais orientações personalizadas, fique à vontade, você pode entrar em contato comigo também. E no vídeo de hoje nós ficamos por aqui e aguardamos vocês nos próximos vídeos.